Camila, tudo bem? Tudo bem? E Como é que você? tá? Aqui tá tudo certo também. O que tá fazendo por aí? Olha, tô trabalhando aí, né? Mil coisas, mas já falando do assunto, essa parte de programação e conviver com tecnologia faz a gente abrir horizontes, né? Então, no meu trabalho dia a dia, eu tava até. Essa motivação de aprendizagem dessa área veio exatamente por ter tantas tarefas manuais e operacionais que estavam onerando a vida, sabe? Não sei pra ti. Isso, mas eu acho que para contextualizar o nosso público lindo que está nos ouvindo aqui e nos ouvindo, né? Disse para mecanizar e automatizar tua rotina, né? Explica para nós o que tu faz dentro da MConf. Bom, eu sou do RH, né? Sou coordenadora do RH e vim de uma formação completamente nada a ver com tecnologia. Sou psicóloga e, enfim, entrei na empresa sabendo palavras bem aéreas, assim, coisinhas assim, por causa do esposo, que é desenvolvedor, e conforme foi a convivência, foi abrindo o raciocínio para implementar coisas no RH. Isso não era normal para mim, né? Então, o RH, ele tem várias coisas que precisam ser automatizadas. E aí eu fui vendo um pouco da usabilidade dessas ferramentas, né? Que coisas, por exemplo, que pode automatizar na RH? Porque eu vou dar meu olhar de leigo, tá? Vou me apresentar primeiro, né? Eu sou o Bruno, sou Product Manager na MConf, é a minha primeira experiência como PM, né? Minha vida inteira eu trabalhei com design e publicidade, mas nunca gerindo produtos digitais. Então está sendo uma experiência muito interessante, porque eu estou trazendo tudo meu expertise de outra área para dentro de um novo contexto e eu estou aprendendo bastante. E eu já respondendo uma próxima pergunta, né? Eu migrei para a área de tecnologia, porque hoje em dia a gente tem tudo praticamente nas nossas mãos. E eu vejo que essa coisa que a Camila falou de automatizar processos é algo que está sempre visado, né? Porque a gente consegue automatizar processos e pensar em mais coisas, né? Que é algo que a máquina ainda não faz pela gente. Espero que nunca faça, né? Para não ter uma revolução. Mas enfim, que tipo de processo se automatiza na RH? Porque minha cabeça de leigo, né? Porque, como eu falei, eu sou da comunicação, eu não sou da área de RH e nem de tecnologia. RH, imagino que tu lida muito com pessoas, né? Como é que tu automatiza uma coisa que se lida com pessoas? A gente acaba lidando com os dados dessas pessoas, né? Dentro da empresa. Então, esses dados ou vão para um banco de dados ou vai para os nossos ferramentas aí que a gente utiliza para gerir os processos, para gerir as pessoas. Então, tem várias metodologias que tem que estar casando aí com esses dados e às vezes é muito manual. Tu escreve um lado, aí tem que repetir informação do outro. Então, para que esse tipo de tarefa não seja duplicada, vem aí a ideia da automatização desses processos. Tem algumas plataformas, se tu não tem como fazer interno, tu recorre a essas plataformas, que, enfim, estão aí para gerir os dados dessas pessoas, mas elas são limitadas à usabilidade deles, da forma como eles desenharam a plataforma. Então, às vezes, a gente fica meio tá, eu queria fazer diferente. Será que eu não posso, então, eu ir ali programar ou automatizar ou pedir para alguém ajudar? E é o que tem acontecido. Tem um exemplo claro é a nossa gamificação dentro da empresa, está sendo toda pensada nesse cenário, assim, de automatizar para não ter que nós irmos toda vez fazer manualmente. Então, é mais ou menos isso, assim, o dia a dia. E tu falou que teu, teu esposo é dessa área. Foi ele que te evangelizou a fazer essa migração? O que plantou a sementinha dentro de ti, assim, dessa. Precisa saber tecnologia, tem que conhecer um pouquinho Olha, mais programação.
conversas, né? E fui vendo que, mas eu queria tanto que fosse assim pro RH. Ele, olha, tem como fazer, mas, né, tem que entender de programação. Era meio que nas nossas conversas. E também, enfim, falando com outras pessoas do time, né? Mas na parte de comunicação, como é que é essa ideia de usar a tecnologia? Como é que tu vê, assim? Então, né, eu acho que comunicação e a parte de recursos humanos, elas têm muita coisa em comum, que é as pessoas, né, que não é uma ciência exata de sim ou não, de certo ou errado, mas de muitos talvez. Então, eu acho que tu poder ter uma ferramenta que te auxilie na geração de probabilidades e direcionamentos é uma forma muito inteligente de tu anteceder fatos e meio que uma premonição, né? Então, eu acredito que assim como tu comentou de automatizar processos, automatizar pensamentos também é uma forma de inserir não a programação de fato, né, de digitar linhas de código, mas todo o raciocínio envolto por trás, porque vou contar histórias do Brunão, né? Antes de eu entrar para publicidade e propaganda, eu fiz um semestre de tecnologias digitais e eu fiz uma disciplina de algoritmos e outra de não me lembro. Mas eu aprendi a linguagem hexadecimal, entendi como funcionava os algoritmos, né? De botar lá os C e tal, então faça isso, né? Então, isso foi o que plantou a sementinha, assim, que ficou guardada lá por um tempo e voltou agora recentemente, né? Na minha experiência dentro da MConf, porque é algo preditivo, né? Quando tu começa a ter essa linha de pensamento pensando em cenários, né? Tu consegue prever o comportamento do ser humano em determinada ocasião. Então, esse é o principal motivo que é o que eu vejo que a programação dentro da comunicação ela tem o seu valor, né? É claro, né? E o uso de dados de forma sistemática, né? Porque o dado em si ele não significa nada até tu ter um contexto, que daí ele vira informação e aí tu sabe como utilizar ele de uma forma mais proveitosa, né? E esse é o meu ponto de vista, né? Eu acredito que para cada área da comunicação ela possa ter o seu valor, né? E eu vejo isso dentro do produto, né? Então, prever comportamento ajuda a trabalhar na usabilidade, na interface, né? No valor agregado percebido pelo público em geral. Ah, E e o maior desafio dessa área, qual é? De se inserir, né, nesse mundo tecnológico que às vezes a gente não aprende assim. A gente vem na faculdade pincelados, né? E aí a gente entra dentro de um contexto que é totalmente voltado para a tecnologia, respira, tá no ar. Como é que faz? Quais são os desafios que aparecem? eu acho que o principal desafio, e que eu tô já me sentindo um pouco mais familiarizado, é com o vocabulário, né? Quando tu vai conversar com alguém, porque eu tenho que fazer o deploy, depois fazer o worklog, não sei o quê, né? Então eu acho que o vocabulário é uma coisa que te pega no contrapé e se tu não sabe, tu fica perdido, né? Eu, por um momento da minha meu início de jornada, assim, eu tinha que ter uma aba do Google aberta e ia lá pesquisando palavrinha por palavrinha para conseguir entender o contexto, né? Mas hoje em dia eu já estou mais familiarizado, né? Então, já dando uma dica para quem vai fazer essa migração, né? Procure ali um glossário de palavras da tecnologia que vai auxiliar bastante assim para essa ambientação. Mas tu já tinha um pouco mais de familiaridade, né, Camila? Porque tu já convivia com um programador em casa. E para ti, qual foi o principal desafio? Pois é entrar nesse mundo da lógica, né? Matemática. Jesus, foi horrível matemática, não sei contar. E aí tem que ver se isso dá aquilo, né? Tem que ver a lógica. Então eu não sei se eu consegui ainda entender direito, mas algumas coisas desse universo eles facilitam. Até as piadas eu consegui entender nas séries de tecnologia. Foi bem legal uma vez. Eu simplesmente entendi o negócio de tab ou espaço na hora de dentar no código.
E eu parei o show, ele tava vendo, eu acho que era Silicon Valley o nome, e aí eu parei, Pedro, deixa eu ver se eu entendi a piada. E aí eu expliquei para ele, e ele, isso aí, muito bem. Eu fiquei super achando a programadora. Sabe que isso também aconteceu comigo, porque eu lembro uma vez que eu estava num papo, a Fá, nossa líder do design, e o Gui, o líder do portal. Daí ele disse, faz como é que é, um rubber ducking aí pra mim. Aí ficou esperando, o que é isso? Ah, é um patinho de borracha. É como tu explicar uma coisa como se estivesse explicando para um patinho de borracha. Daí ele explicou isso, tá legal. Há uns meses depois estreou o trailer do novo filme do Matrix. Aí tinha uma hora que tava o Neo na banheira com o patinho de borracha e eu procurando alguém pra dizer, aqui, acho que é uma referência, acho que é uma referência. Mas aí não tinha ninguém, então... Mas eu me sentia assim, né? Já tô sabendo das piadas. E eu aí, ó. Amei. Então, isso faz a gente também se sentir parte um pouquinho, né? Só para entender minimamente aí o contexto. Enfim, mas é bem legal. E que dica que tu dá para as pessoas que estão iniciando? Tu, como RH, deve ter algumas dicas, ainda mais numa empresa de tecnologia, se alguém quer migrar na sua carreira de uma área totalmente aleatória para dentro da tecnologia, que dica tu dá pela tua própria experiência? Então, tem que saber a forma como tu aprende. Eu não aprendo, por exemplo, autodidata. Não consigo. Eu preciso ter alguém me mentorando. Essa é a primeira coisa, porque às vezes a gente vai, tenta, e daí se frustra, não consegue entender. Eu tentei fazer um curso e para mim não fez sentido aquele curso, porque eu não estava conseguindo entender na prática como é que tudo aquilo iria se traduzir em uma ação dentro de um programa, enfim. Então, é importante que tu saiba o jeito que tu aprende. Vai buscar conhecimento com cursos, mas com mentores, ou no meu caso, ou não. Beleza, tu é uma pessoa que consegue fazer. Curso na internet tem de graça, né? E muitos, assim. Então, para mim, eu sentei uma vez com o Daron, que é o nosso CTO da empresa, e ele foi me explicando várias coisas e foi dando cliques daquilo que eu já tinha aprendido. Nossa, então é para isso que funciona aquilo que me explicaram e tal. Então, trocar ideias, assim, com pessoas da área é bem importante para saber os caminhos que eles seguiram, né? Porque às vezes a gente quer inventar roda e não precisa. Quer trocar de área, quer fazer uma conexão com uma área, não precisa trocar totalmente da psicologia, não preciso trocar minha área para trabalhar com isso. Mas ver os pontos de contato, assim, e ver na prática, né? Coisa, quando ela está mais palpável, é mais legal de aprender, dá mais motivação. Então, minha dica é essa. E como é que tá sendo essa experiência de aprender a programar e ver os teus resultados funcionando assim? Tu falou da gamificação, né, da empresa. Eu não tô assim pegando tão mão na massa ainda. Eu não tô fazendo tão consistente ainda o estudo, porque, enfim, as coisas vão devagar. Mas o mínimo, pelo menos, eu consigo ajudar a entender e a antever, porque é muito disso. Tu tem que fazer todo um checklist de ações para poder a coisa ir para o ar, começar a ser feita. Então, e esse pensamento, é o pensamento que tu tem que começar a ter, isso pelo menos está indo aos pouquinhos, né? Trocando ideias com os gestores, as pessoas, os devs aqui e ali, para otimizar e tentar ver formas melhores assim para fazer as coisas. Então eu estou nesse processo, no processo de mudança de pensamento. Não adianta eu pensar do jeito psicóloga de fazer para tentar montar uma tabela, sabe, para automatizar. A gente até fez essa ideia, essa lógica com o Daronco, e ele, olha só, então vamos ter que refazer essa tabela pensando, então, na forma de automatizar e ficar mais fácil para automatizar. Então, a gente refez toda a tabela e tal. Está sendo esse caminho no início, assim. Mas, enfim. É um caminho longo e vai devagar e não tem problema em devagar. Mas, e Bruno, não sei, o que tu tem feito aí de programação, tá fazendo cursos, tá fazendo o quê? Então, né, como eu te falei, eu tenho uma experiência prévia dos meus anos áureos de faculdade. Atualmente eu sou a pessoa que mais observa e dá palpite do que programa de fato, né? Então, eu
tenho um pouco da consciência da lógica da programação, mas de fato eu não boto a mão na massa ainda, né? É algo que eu quero sentar e aprender e me dedicar, porque realmente é algo que me fascina. Então, hoje eu não boto a mão na massa, mas sempre quando os guris vêm discutir soluções para problemas ou ideias de melhorias na plataforma, eu estou sempre lá sugerindo e vendo a possibilidade de fazer aquilo conforme as restrições tecnológicas da linguagem de programação, enfim. Né? Então eu acabo sendo muito mais um palpiteiro do que um, um programador iniciante, digamos assim. Né? Mas é algo que eu quero me dedicar. Né? Eu, inclusive, estou procurando curso para o meu PDI, já estou fazendo aqui uma moral com o meu RH, né? Para o meu plano de desenvolvimento individual, porque é algo que, para mim, a rotina facilitaria muito. Né? Hoje eu tenho o apoio do Cris, que ele coordena as equipes técnicas, né? Que ele já tem uma formação nessa área, então ele conversa muito bem com o meu dia a dia. Né? Eu trago as oportunidades de mercado, a oportunidade de melhoria, e ele já me dá o aval técnico de viabilidade de fazer aquilo que eu tenho pesquisado. Né? Então, uma ideia para o meu futuro é, de fato, mergulhar e aprender para poder ter mais autonomia nessa rotina que hoje eu acabo sendo um pouco dependente de outros profissionais, né? E assim como tu comentou, né, acho que é mais ou menos a mesma ideia da tua vontade de aprender, é para poder automatizar processos e rotinas e ter um pouco mais de liberdade para poder fazer outras coisas sem ficar toda hora ali cutucando o coleguinha. Verdade. Tem que juntar os não devs da empresa para, sei lá, fazer um mini Bootcamp. curso. Tipo um mini curso com os devs sêniors aí, para nos dar o básico. Então, minha amiga Camila, o que tu tem para dizer para os nossos amigos programadores nessa data tão especial? Eu parabenizo todos por saberem fazer tudo, as coisas, tudo aí que fazem nessa nossa plataforma maravilhosa. É, assim, ó, um trabalho de gente muito competente. Parabéns a todos, nossa equipe. A galera se puxa muito, sempre está estudando, indo atrás, vendo coisas novas, vendo concorrente, sabe? Eles fazem multitarefas, assim, e todos são muito, muito, muito fodas. E, enfim, parabéns a todos os nossos queridos developers. Parabéns, meus amigos programadores. Agora a palavra coach, né? A frase coach. Se a gente está aqui hoje, literalmente é por causa de vocês, né? Porque a gente não conseguiria estar fazendo essa gravação dentro do Elo se vocês não tivessem feito a plataforma, né? Então, realmente, a gente está aqui hoje por causa de vocês. Parabéns pelo empenho e pela dedicação que vocês têm. A gente acompanha vocês no dia a dia e vê como vocês são dedicados e se focam, né, em resolver problemas de uma forma magistral. Assim. Parabéns, meus amigos devs. Feliz Dia do Programador.